Sejam bem-vindos à unidade 2 da nossa disciplina Cartografia Básica. Nessa unidade nós iremos estudar escalas, séries cartográficas e sistemas de coordenadas. Iniciaremos com a aula 8, parte 1, sobre escalas cartográficas. Então, o que vem a ser uma escala cartográfica? É uma relação matemática existente entre as dimensões reais de um objeto, seja em uma casa, um prédio, e a sua representação imagética no mapa, ou seja, quantas vezes esse objeto foi reduzido para caber numa folha de papel. Então, essa relação deve ser proporcional a um valor estabelecido, que nós vamos conhecer logo mais. Então, temos que a distância real, ou natural, ela é o quê? O comprimento do terreno, que é relacionado com a distância prática, que nada mais, nada menos é que o comprimento homólogo no desenho. Então, a escala é essa relação da distância medida no papel e a distância real do terreno, ou desse objeto. Então, vamos conhecer as duas tipologias, duas classificações de escala. Então, a classificação da escala, quanto à sua natureza, nós conhecemos primeiramente como a escala gráfica, a primeira tipologia, certo? Que é representada por uma linha graduada. Essa linha graduada, ela geralmente ela tem uma escala fracionada, certo? E uma escala primária. Então, a distância real do terreno é representada por essa numeração aqui, certo? E a base da escala gráfica ela vai representar a distância prática, né, desse terreno. Então, temos que, a cada centímetro nessa escala, seja, né, na escala fracionada, seja na escala primária, nós teremos que a cada centímetro nessa escala gráfica, nós teremos o quê? 10 quilômetros. Temos 10, 20, 30, 40 quilômetros. Isso significa que o objeto com a extensão territorial foi reduzido, né, 40 vezes, ou seja, para caber no papel. Então, a cada centímetro do mapa, nós teremos 10 quilômetros representados nessa escala gráfica. A outra tipologia de escala é a escala numérica. Ela é representada por uma fração, e essa fração ela vai possuir um numerador que corresponde à distância do mapa em centímetros. Esse numerador ele vai ser apresentado, né, como uma unidade no mapa. E temos o denominador, que corresponde à distância real da escala numérica no mapa. Então, é a medida real dessa unidade do terreno. Então, a distância medida no mapa em centímetros é o numerador. E a distância real, numa escala numérica, é representado pelo denominador. Certo? Então, a cada centímetro no mapa, essa escala numérica equivale a 10.000 centímetros, certo? No terreno. Ou 0,1 quilômetros. Então, vamos lá. A escala numérica ela vai indicar uma relação de comprimentos de uma linha na carta. Então, você traça uma linha na carta, nós vamos observar uma correspondência direta, certo? Entre o numerador e o denominador. Então, em forma de fração, temos que a escala, certo? É igual ao numerador, né, que corresponde à distância em centímetros do mapa, como vocês podem ver aqui, o numerador, dividido pelo que nós chamamos de denominador da escala, onde o denominador da escala vai ser o quê? Vai ser igual ao quê? A distância real dividido pela medida da carta, ou seja, a distância imagética.
Logo, a escala, a fração da escala vai ser o quê? Vai ser o que nós chamamos de numerador correspondente à distância do mapa, né, em centímetros, dividido pela distância real no terreno, que por sua vez é dividido pela distância medida na carta. Então temos que a escala vai ser, por fim, essa relação entre a distância imagética com a distância real. Para isso, nós temos que considerar, quando nós estamos escolhendo ou desenvolvendo uma escala cartográfica, nós temos que considerar alguns erros, né? Esses erros, eles são comuns, que quando você está reduzindo várias vezes, né, o tamanho do objeto, nós temos que considerar algumas variáveis, né, como acidentes, como variações de tamanho. Então, a escala ela vai considerar o quê? O numerador correspondente à distância no mapa, certo? Dividido pelo denominador da escala adotada. Então, temos que o erro tolerável, certo, em metro, vezes o denominador da escala. Então, como nós iremos calcular o erro tolerável em metros dessa escala cartográfica? Então, o erro tolerável ela varia na razão direta desse denominador, certo? Então, temos uma razão inversa e a razão direta para nós estabelecermos esse erro. Então, vamos exemplificar como podemos calcular esse erro da escala mediante ao erro, né, que nós consideramos como sendo o erro tolerável em metros. Então, a escolha da escala mais adequada, cartográfica, deve levar em conta uma formulazinha apresentada, né, anteriormente, aquela que nós observamos, né, que é a escala da relação direta entre a distância medida na carta e a distância real. Considerando isso, nós temos que a fórmula do que nós conhecemos como sendo o erro tolerável em metros, vai ser igual a 0,0002 metros vezes o denominador da escala adotada. Então, temos que o denominador da escala adotada é igual o erro tolerável em metros, dividido por 0,0002. Isso pode ficar confuso, né? Então, vamos simplificar mais a obtenção desse erro. Então, vamos considerar que você queira cartografar a superfície de uma região, certo? E essa região ela possui, né, vários acidentes topográficos, né? E esses elementos a serem cartografados, eles possuem uma extensão aqui, uma extensão de 10 metros, certo? Então, para cartografar uma região com acidentes, uma extensão territorial de 10 metros, por exemplo, qual vai ser a escala que nós devemos adotar para reduzir, né, essa extensão de 10 metros, uma folha de A4? Então, a menor escala que se deve adotar para esse exemplo específico, nós temos que obedecer à seguinte situação, que o denominador da escala, certo, vai ser 10 metros, que é a superfície que está sendo cartografada na região, dividido por 0,002 metros, certo? Ou 100.000 dividido por 2. Teremos o resultado de 50.000. Isso significa que, se formos reduzir esses acidentes topográficos, né, essa superfície, numa
folha de papel A4, nós temos que reduzir 50.000 vezes para fazermos uma representação cartográfica, né, desse objeto no mapa. Então, a gente conclui, né, que a representação, né, a escala que é adotada deve ser o quê? Que cada centímetro nesse mapa deve equivaler ao quê? A 50.000 centímetros. Pois podemos calcular facilmente que essa escala de 1 para 50.000 centímetros, o erro prático dela vai ser de 0,2 milímetros ou 1 por 5 milímetros, né, que corresponde a 10 metros no terreno. Então, temos também a perspectiva de converter, né, unidades de medida e interpretação de escala em mapa. Então, quando nós lemos, né, que uma escala cartográfica, em sua tipologia gráfica ou numérica, quando nós lemos que 1 centímetro medido no mapa corresponde a uma medida real no terreno, como no exemplo anterior, de 100.000 centímetros, devemos aprender a fazer a conversão, né, de centímetros para quilômetros, para facilitar a leitura, né, dessa escala em termos práticos. Então, quando queremos saber distância, por exemplo, entre duas cidades, certo? Entre, por exemplo, Tabatinga e São Paulo de Olivença, Tabatinga e Talha do Norte, por exemplo, nós temos que referir nessa escala, nós temos que representar as escalas na unidade de quilômetros, certo? E não em centímetros. Nós temos que desenvolver essa escala, a representação, seja do numerador, certo? De uma escala gráfica, ou de uma escala numérica, em quilômetros. Ou até metros, né? Dependendo se você quiser também fazer uma planta, por exemplo, uma casa. Por isso, se nós não tratarmos essa interpretação ou essa conversão de centímetros para quilômetros, nós vamos trabalhar com números absurdamente grandes. Então, por uma questão prática, nós temos que raciocinar, né, e fazer essa conversão. Então, como nós podemos observar ou fazer a interpretação da escala, né, convertendo essas escalas? Então, vamos levar em consideração as medidas, né, dos submúltiplos do metro ou os múltiplos do metro. Então, temos os múltiplos do metro, como o decâmetro, hectômetro e o quilômetro, certo? Então, temos como referência aqui, por exemplo, 1 metro, certo? Então, 1 metro em decímetros será 10 decímetros. 1 metro em centímetros será 100 centímetros. 1 metro em milímetros será 1000 milímetros. E assim por diante. Isso equivale a dizer que quando nós reduzimos, né, ou queremos converter metros para decímetros, centímetros, milímetros, nós temos o quê? Temos que adicionar casas. Quando queremos converter metros para os seus múltiplos de metro, nós temos que adicionar casas, certo? Aliás, eliminar casas, quando nós queremos converter metros para submúltiplos no metro, né? Então, decâmetro, hectômetro, quilômetro, nós temos que eliminar essas casas, certo? Isso significa que, por exemplo, de 1 para 100.000, nós temos que, em centímetro, no nosso mapa, equivale o quê? A 100.000 centímetros na realidade, certo? Conclui-se que, se temos uma escala de 1 para 100 centímetros, né? Então, cada centímetro equivale a 1 quilômetro na realidade, certo? Ou no terreno, se formos medir, né, a distância real desse objeto, dessa extensão territorial. A classificação, né, das escalas em relação ao tamanho, nós temos que existem escalas grandes, médias e pequenas. Então vamos considerar aqui a relação entre centímetros e quilômetros. Então,
nós temos aqui a relação, né, entre centímetros e quilômetros, né, a equivalência em quilômetros de 1 centímetro no mapa. Então, temos aqui, por exemplo, a escala de 1 para 500 centímetros. Então, em quilômetros equivale 0,005. Isso aqui nós estamos tratando de uma escala grande, pessoal. Então, quanto maior a escala, maior o número de detalhes representados, certo? Então, quando nós falamos em escalas grandes, nós falamos aqui, por exemplo, de 1 para 500 mil até 1 para 50 mil, nós temos que esse objeto, né, ele representado no mapa, ele vai ser representado com maior número de detalhes, e menor será a superfície representada, né? Então, quanto maior a escala, maior os detalhes, né, o número de detalhes, a riqueza de detalhes, e menor será a superfície representada. Nós temos o que nós chamamos de escala média. Escala média, ela é representada, né, um detalhamento regular. Ela nem apresenta um nível de detalhamento, né, como uma escala grande, e nem ela reduz o nível de detalhamento como uma escala pequena. Então temos uma relação, né, numa escala média, que é de 1 para 100 centímetros, até de 1 para 250 mil centímetros, né, que equivale a 2,5 quilômetros. Então vamos lá. Temos a escala pequena, né? Então, quanto menor a escala, menor o número de detalhes representados. Certo? Então, nós temos que, quanto menor essa escala for, esse mapa, essa carta, esse croquis vai apresentar um menor número de detalhes quanto às informações, os elementos que estão sendo representados. Certo? Então, quanto menor for essa escala, maior vai ser o quê? A superfície representada. Então, a superfície, por exemplo, em escala pequena, nós podemos dizer que é a superfície, por exemplo, de um território estadual, um território nacional. Eles vão utilizar uma escala pequena, porque vai ser o menor vai ser o número de detalhes desse mapa, dessa carta, e maior será a área representada. Então, nessa perspectiva, é inversamente proporcional. Né? Assim como na escala grande, quanto maior a escala, né, maior o número de detalhes, e menor será a superfície representada. A mesma coisa vai acontecer com a escala pequena. Quanto menor vai ser essa escala, menor o número de detalhes desse mapa, dessa carta, porém, maior será a superfície representada. Temos aqui o exemplo. Nós temos aqui 3 tipos de mapas. Nós temos 3 dimensões aqui, 3 escalas. Temos uma escala de 1 para 500 mil, né, temos de 1 para 50 mil e 1 para 50. Certo? O que nós destacamos aqui nesses mapas? Então, como é que nós lemos aqui? O mapa aqui de Curitiba, né, vamos levar em consideração que aqui nós temos uma escala pequena ou grande, né, uma escala de 1 para 500 mil. Temos, como vimos na tabela anterior, que um mapa que apresenta uma escala de 1 para 500 mil é uma escala de média para uma escala pequena, certo? Menor vai ser a quantidade de detalhes, né? Vocês podem observar aqui que vocês não podem ver uma casa, você não pode ver uma rua. O mapa está apresentando, né, aqui Curitiba, a cidade de Curitiba. E temos o quê? Uma representação apenas de BRs, né, e da malha urbana. Vamos supor que nós quiséssemos representar um bairro aqui de Curitiba, certo? Vamos colocar aqui uma representação aqui. Não vamos supor que nós dessemos um zoom aqui no bairro de Curitiba, que é exatamente essa imagem aqui, certo?
Então, para aumentarmos o nível de detalhamento dessa imagem, nós temos que usar o quê? Uma escala grande. Temos que usar uma escala grande e, voltando à questão da relação de centímetros com quilômetros, nós temos que, quanto maior a escala, maior o número de detalhes e menor a superfície representada. Você vê que aqui nós temos uma grande superfície sendo representada, né? Então, quando nós ampliamos, damos um zoom, nós usamos uma escala grande, nós aumentamos o número de detalhes e diminuímos a superfície representada. Vamos supor que quiséssemos representar aqui uma casa, a planta de uma casa aqui no bairro de Curitiba. Teríamos que usar uma escala o quê? Temos que usar uma escala ainda maior, certo? Para isso, apresenta-se uma escala de 1 para 50. Então, apresentamos o quê? Um maior nível de detalhamento dessa superfície representada, certo? E menor vai ser a área representada, certo? Nós temos aqui um bairro. Aqui nós temos o quê? Apenas a planta de uma casa sendo representada. Então, aqui para nós entendermos a relação entre as escalas quando nós estamos trabalhando ou interpretando uma carta ou um mapa. Próxima aula nós iremos continuar com a parte 2 da nossa disciplina.